Então, gente, é o seguinte. O livro de gramática, ele é feito para que vocês revisem em casa. Não é feito, na verdade, para ser trabalhado tanto em sala de aula. Mas ele é feito para que vocês tenham como um suporte. Exemplo, a professora passou o conteúdo sobre adjunta nominal, adverbial. Vou fazer a atividade. Ele é como um suporte para a revisão. Então, gramática é só atividade, porque assunto a gente já falou em português já. Já, ele tem pouco assunto, Góis, é bem pouco, na verdade. Muito resumido o assunto, É já só que vocês tudo, já estudaram. só Só para tudo. relembrar mesmo. Então, vamos começar a responder a atividade da página 38. Vou iniciar a leitura, mas daqui a pouquinho já vou começar a pedir para vocês lerem. Gente, outro aviso. Quem viajar, quem for para casa de tio, de vó, de quem for, olhe se leva o livro, porque não tem como vocês ficarem assistindo aula sem acompanhamento nenhum, sem ter livro, caderno, nem nada. Não consegue absorver o conteúdo. Essas aulas remotas já estão sendo difíceis. Então, vocês têm que fazer a parte de vocês. Tentar, quando viajar, levar o livro. Estar sempre atento para não perder as aulas nem conteúdo. Então, primeira questão. Leia com atenção o texto abaixo. A Terra nasceu há 4,5 bilhões de anos. Quando chegar, deixa eu admitir aqui, tem gente pedindo para entrar. Quando chegar aos 5,6 bilhões, porém, será um planeta morto. A vida por aqui tem só mais 1 bilhão de anos pela frente. E isso, na mais estupidamente otimista das hipóteses. Letra A. A que classe de palavras pertence a palavra estupidamente? Então, nós temos na primeira questão a palavra estupidamente grifada. Eu quero saber a que classe de palavras ela pertence. Ela é um substantivo, um adjetivo, artigo, Advérbio de modo. numeral? Advérbio. Advérbio de modo. Muito bem, Advérbio de modo, advérbio. advérbio de modo. Estão afiados vocês, muito bem. A maioria das palavras termina em mente. É aquela classezinha que normalmente termina em mente. Normalmente termina em mente, isso aí. Então, primeira questão, letra A. Pertence à classe dos advérbios. Eita. Pertence à classe dos advérbios. Letra B. Qual é a função sintática que essa palavra exerce no período? Ela é advérbio, mas tem função de quê? Adjunto adverbial. Adjunto adverbial. Muito bem. Adjunto adverbial. Quem quiser colocar adjunto adverbial de modo também não tem problema, pode colocar de modo. Adjunto adverbial. Então, gente, isso aqui serve para quê? Para que vocês relembrem que uma coisa é o que a palavra é, outra coisa é a função dela. Então, lembrem sempre do exemplo que eu dou. Eu sou Ana Caroline, mas tenho a função de professora. Então, cada pessoa é uma coisa e tem outra função. Vocês são vocês, mas têm função de alunos. Vocês são alunos. Então, a função que vocês exercem é essa. Nós somos os Estudante. adjuntos, então. São adjuntos. Então, Então, somos palavras, então, agora. desse jeito, são palavras. Ótima analogia. Letra C, Matheus Góes. Olha se você consegue ler a C. Vamos ver. No contexto em que foi empregada, a palavra estupidamente modifica o sentido de qual palavra? Explique. Lembrando, gente, aqui que o advérbio ele pode modificar um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Vamos tentar observar que palavra a palavra estupidamente modificou. Ó, nós temos assim o período.
A vida por aqui tem só mais 1 bilhão de anos pela frente. E isso na mais estupidamente otimista das hipóteses. E isso na mais estupidamente otimista das hipóteses. Se eu tirasse estupidamente, ó, e isso na mais otimista das hipóteses. Não é só uma hipótese otimista. Ela não é só otimista, ela é estupidamente otimista. Então, ela modifica que palavra? A palavra estupidamente. Otimista. O otimista. E otimista é o quê? É substantivo ou adjetivo? Se tem nome, é substantivo. Substantivo. Mas tem algo no mundo que se chama de otimista? Adjetivo é uma característica. Adjetivo. Entendeu? Tem nome. Poderia ser, mas a questão é que observe. Não existe nada no mundo chamado de otimista. Não tem como dizer, olha ali o otimista. A não ser que você transforme em substantivo. Ó, o otimista. Mas otimista, por essência, é um adjetivo. Ele nasceu adjetivo. Mas ele pode, às vezes, se transformar em um substantivo. Mas ele é adjetivo. Então, cada uma característica para a pessoa, tipo, que não tem nenhuma pessoa aqui. Tipo isso. Então, na letra C, nós podemos dizer que no texto o advérbio estupidamente, ele modifica o sentido do adjetivo otimista. E ele acrescenta ao adjetivo um atributo negativo, que mostra um posicionamento pessoal de quem emite. Quem é o emissor? O emissor é quem fala. Observe que quem fala mostra ser muito pessimista, como ele diz assim, ó. E isso na mais estupidamente otimista das hipóteses. Quer dizer que o planeta Terra não viverá, né? Viverá como se ele tivesse vida, mas não estará mais aqui, não terá vida, vamos colocar assim, não terá vida por mais 1 bilhão de anos. Então, daqui a 1 bilhão de anos, mais ou menos um pouco, né? Porque já se passaram 4 anos da publicação desse texto. Então, daqui a menos de 1 bilhão de anos, o planeta Terra será um planeta morto. Um planeta sem vida. Deixa eu colocar aqui, formular uma resposta. Letra C. No texto, o advérbio estupidamente modifica o adjetivo otimista acrescentando-lhe um atributo negativo. Que denota ou mostra um posicionamento pessoal do emissor. Emissor é quem fala, de quem emite. Letra D. Alguém poderia fazer a leitura da D? Eu faço. Identifique no texto uma oração que exerce função de adjunto adverbial de tempo. De tempo. Quem sabe? Tem uma expressão aí que indica tempo. Nesse texto que lemos, a primeira questão. A. Chegar. Chegar, só chegar. É uma expressão, é grande, é um pouquinho grande, tipo uma frasezinha. A Terra nasceu há 1.500 bilhões de anos, quando chega
aos 5, Quando chegar 6 aos 5,6 bilhões. bilhões, Gente, porém, será um planeta morto. ó, primeiro, para ser oração tem que ter o quê? Verbo. Tem que ter verbo. Nós temos no texto duas expressões que indicam tempo. E nas duas temos verbo. Só que em uma, o verbo ele é impessoal. Por quê? Porque ele não tem pessoa. Ele é um verbo que não é flexionado com uma pessoa. Na verdade, nos dois nós temos. Mas nos dois temos verbos. Qual é a expressão que temos tempo? Cadê? Onde é que mostra tempo aqui? Nasceu. A expressão Há 4,5 bilhões de anos e Ah, quando chegar aos 5,6 bilhões. São duas expressões que denotam tempo, que mostram tempo. Então, as duas mostram tempo. Letra D. Há 4,5 bilhões de anos. E quando chegar aos 5,6 bilhões. Segunda questão. Alguém poderia fazer a leitura? Eu, Pode começar. placa contra placa. A crosta terrestre é um quebra-cabeça com 12 peças em movimento. As placas tectônicas se suportam continentes e marés, em vez de encaixe perfeito das pecinhas de papelão que divertem crianças e adultos. A tensão entre esses gigantescos blocos de rocha, fazendo com que se desloquem sobre as fraturas nos pontos de contato das placas geram os grandes sismos que liberam o fundo do planeta. As poderosas ondas de energia mecânica capazes de fazer a Terra tremer quando o evento ocorre sobre o oceano. Poderá haver maremotos e tsunamis, semelhantes ao que matou, em dezembro de 2004, 220 mil pessoas em 12 países do sul e do sudeste da Ásia. O conhecimento sobre as mais diversas classes morfológicas e sintáticas nos ajuda a tornar nossos textos mais dinâmicos, evitando certos problemas que atrapalham a leitura, como a repetição desnecessária de palavras e expressões. Pensando nisso, responda a questão a seguir. Letra A. Identifique os adjetivos presentes no primeiro período do texto. Nós temos dois, vou dar logo a dica a vocês, dois adjetivos presentes no primeiro período. Gente, como é que eu sei onde fica o primeiro período? os gestos? É do início do texto até onde? O primeiro período. É o ponto. Até o ponto. Então, até o primeiro ponto. Então, até mares. Ó, a crosta terrestre é um quebra-cabeça com 12 peças em movimento. As placas tectônicas que suportam continentes e mares. Nós temos duas características. Logo no início, nós temos uma característica. Quebra-cabeça? Antes disso, Nossa. a crosta, ela é o quê? Terrestre. Terrestre. Então, terrestre, nós temos a primeira característica dela, que ela é terrestre, que ela é da Terra. E mais abaixo, na segunda linha, nós temos falando alguma coisa sobre as placas. As placas são tectônicas. São tectônicas. Então, nós temos duas características, dois adjetivos aqui. Terrestre
e tectônicas. Os adjetivos são terrestre, tectônicas. Na letra B, nós temos qual é a função sintática desempenhada por esses adjetivos. Eles têm função de quê? Adjunto adverbial, adjunto adnominal, predicativo, complemento nominal, aposto, vocativo. É uma dessas. A crosta terrestre é um quebra-cabeça com 12 peças em movimento. As placas tectônicas. Gente, primeiro é aposto? Não. Não, Não. já tira. É vocativo? Não. Não. Complemento nominal? Para ser complemento nominal tem que ter preposição. Não temos preposição. E também tem que ser essencial. É tipo, estou em dúvida. De quê? Em quê? Isso aqui não pergunta, não. Não tem, ó. A crosta é um quebra-cabeça. Eu poderia tirar a palavra terrestre sem prejuízo de sentido. Precisa da palavra terrestre? Não. Do mesmo jeito que não precisa da palavra tectônicas. Então, não é essencial. Não é complemento nominal. Então, é adjunto adverbial? Advérbio, não. Está ligado ao verbo é ou está ligado à palavra crosta? Crosta. Se está junto a um nome, é o quê? Adjunto nominal. Adnominal. E placas tectônicas, a palavra tectônicas está ligada ao nome placas? Sim. Se placas é substantivo e eu tenho um nome junto a um substantivo, nós temos um adjunto adnominal também. Então, ambas são adjunto adnominal. São adjuntos adnominais. Então, as duas desempenham a função de adjunto adnominal. Gente, lembrem que eu dei uma dica a vocês. Eu dei uma dica bem assim, ó. A crosta terrestre é um quebra-cabeça. Quem é um quebra-cabeça? A crosta terrestre. A crosta terrestre. Qual é a palavra mais importante? A, crosta ou terrestre? Crosta, não é? Crosta. Quando eu tiro crosta, o que me resta? Terrestre. O A sozinho e a palavra terrestre. Então, tanto o A quanto o terrestre são adjuntos adnominais. Uma dica para o adjunto adnominal. Dei essa dica a vocês. Vou ver se eu coloco aqui. Deixa eu colocar, puxar uma setinha, colocar um texto de outra cor aqui, ó. Dica. Adjunto adnominal. Sim, gente. Então, adjunto adnominal. Uma dica para o adjunto adnominal. Sempre que eu descobrir o sujeito e retirar o núcleo, o restante vai ser, vou colocar assim. Então, adjunto adnominal. Sempre que eu descobrir o sujeito e retirar o núcleo, o restante vai ser. Anotem a observação aí. Pronto, assim. Vou colocar essa dica. Tudo certo agora, letra... Deixa eu ver se tem a letra C ou é a próxima. Tem, professora. Deixa eu ler, professora. Leia. Para evitar a repetição
de um desses adjetivos no texto. O autor preferiu substituí-lo mais adiante por uma locução adjetiva. Identifique essa locução. Gente, ele substituiu o adjetivo terrestre por uma locução verbal. Tá verbal não, gente. Por uma locução. Por uma locução. Terrestre é o mesmo que o quê? Ele diz no próprio texto aqui. Foi por uma locução adjetiva. Foi. Terrestre é o mesmo que o quê? Locução, gente, é quando eu tenho mais de uma palavra. É no texto todo, é, professora? Deixa eu dar uma dica a vocês, ó. O amor, Flocos de rocha. ó, vai ser bem parecido com o terrestre, ó. O amor, ele é materno. Se é materno, é o mesmo que de mãe, não é? Não é amor de mãe? Sim. A crosta, ela é terrestre. É o mesmo que crosta da Da terra. da terra. Então, ele usou da terra, entendeu? Da Isso é locução, ó. Locução adjetiva. Ele usou duas palavras com sentido de um adjetivo. Então, é da terra. Se vocês observarem na linha... Deixa eu ver qual é a linha aqui. Na linha 6, tem lá, ó. No interior da terra. Ele poderia ter colocado no interior terrestre. Dá no mesmo? No interior terrestre, no interior da terra. Então, usou primeiro o adjetivo, para não ficar repetitivo, foi usado a locução adjetiva da terra. O adjetivo terrestre é substituído no texto pela locução da terra. Terceira questão, Matheus Barbosa, pode fazer a leitura também. Bora lá. Leia o texto a seguir e responda as questões propostas. Por volta de 4,5 bilhões de anos, nosso planeta era semelhante a uma enorme bola de fogo, formada por diversas minérias que se encontravam em estado pastoso. Em função das altíssimas temperaturas a que estavam submetidos, como se classifica morfologicamente o termo destacado? Por volta de 4,5 bilhões de anos. Isso tem uma ideia de quê? Dá uma ideia de quê? Que aconteceu no passado. Uma ideia de tempo, né? O que é aquilo que dá ideia de tempo? Adjunto adverbial. Adjunto adverbial. Mas observem, é uma palavra só, isso é um adjunto ou uma locução adverbial? Locução. Ou a É uma quantidade de locução. palavras para expressar uma ideia de tempo? Não é só 4,1 bilhões de anos. Se fosse, seria, né? Adjunto adverbial, mas é por volta de 4,5 bilhões de anos. Tudo isso é caracterizado como uma locução adverbial. Gente, observem que eu poderia tirar essa parte sem prejuízo de sentido. É lógico que ele amplia o sentido do texto, mas não seria essencial, ó. Nosso planeta era semelhante a uma enorme bola de fogo. Poderia colocar simplesmente isso. Era semelhante a uma enorme bola de fogo. Mas, ó, quando? Por volta de 4,5 bilhões de anos. Então, por volta de 4,5 bilhões de anos, já é uma ideia de tempo, por isso que é uma locução adverbial. Terceira questão, letra A.
locução adverbial. Aí vocês podem me perguntar, professora, eu poderia colocar adjunto adverbial? Estaria certo? Sim, estaria certo. Só que eu coloquei locução por quê? Porque não é apenas uma ou duas palavras, são várias. Então, esse bloco de ideias, todas essas palavras, têm apenas um sentido, que é um sentido de advérbio. Posso ler a letra C, professora? Pode. A B, não é a B? É a letra B. Identifica o trecho do período sobre o qual esse termo atua sintaticamente. Tem um trecho que eu praticamente já dei a resposta, a letra A. Nosso Mas nós planeta temos... era semelhante a uma enorme bola de fogo? Muito bem. Nosso planeta era semelhante a uma enorme bola de fogo. Esse trecho, ele atua sintaticamente. O outro termo, que é o por volta de 4,5 bilhões de anos, ele atua nesse outro termo aqui, que é o restante da oração. Então, é como eu disse a vocês, eu poderia retirar, não teria prejuízo de sentido, porém, acrescento informação. Então, por volta de 4,5 bilhões de anos, se refere ao quê? Ao nosso planeta era semelhante a uma enorme bola de fogo. Por isso, devemos colocar esse trecho aqui na letra B. Cadê? Deixa eu achar. B. O adjunto adverbial atua sobre a oração nosso planeta era semelhante a uma enorme bola de fogo. Quarta questão. Analise as orações abaixo. Quando morei em Minas Gerais, fiz muitos amigos. Naquele tempo, conheci pessoas muito interessantes. Em Minas Gerais, vivi a melhor fase da minha vida. Em quais orações os termos destacados têm a mesma função sintática? Nessa parte onde ela fala amigos e tal, essa segunda aparece, tipo, No 1 e no 2. menu 2. Primeiro, Porque quando no morei... 3 é de lugar e no 1 e no 2 é de tempo. Mas observe, a função é a mesma de adjunto adverbial? Os três são? Os três são advérbios? Sim. Sim, só muda a classificação, mas a função é a mesma. Então, em todos os termos destacados, nós temos exemplos de adjunto adverbial. Porém, no 1 e no 2 exprime a noção de tempo, e no 3, uma noção de circunstância de lugar, né? Uma noção de lugar. Então, é isso que vamos explicar aqui na quarta questão, conforme a Esté falou. Quarta questão. Se bem que também na oração de número 1, ele tem meio que tipo os dois. Quando morei em Minas Gerais. Quando morei em Minas Gerais. Então, tipo, Ou seja, além de Dá tempo... uma ideia de lugar e o quando dá a ideia de tempo, não é? Sim. Só que quando vocês forem observar uma frase assim, vocês observem o bloco inteiro. O bloco inteiro é do quando até Minas Gerais. Dá uma ideia mais de lugar ou de tempo? Tempo. Tempo, tá vendo? Então, é o bloco. Vocês olhem um bloco de ideias. Que isso é chamado de sintagma, gente. Sintagma nominal, sintagma verbal. Isso aí vocês não estudam na educação básica, não. Mas o nome disso é sintagma. Aí eu prefiro chamar bloco de sentido, para que vocês entendam melhor. Então,
em todas as orações, os termos destacados exercem a função de adjunto adverbial. No entanto, cabe destacar que em 1 e 2 exprimem uma noção de tempo. De lugar. Com isso, gente, finalizamos até a quarta questão. Vou mandar esse print no grupo agora. Já estou tirando o print, vou mandar no grupo. E até 11h30. 11h30 continuaremos a correção da atividade, certo? Então, podem ir para o intervalo, tirar um intervalozinho. E até mais tarde. Professor, não é 10h30, não. Oi? 10h30, não. Não, é é de 10h30. 11h30 até 12h10. Certo? Então, vou finalizar a aula, gente. Tchau, que hoje é tchau. terça. Hoje é quarta. Isso, quarta.